Olá, seja muito bem-vindo a mais o Upcast, uma produção da UPL em parceria com o Canal Rural. Toda semana a gente conversa sobre um assunto diferente, sempre muito relevante para o produtor rural. Nessa semana nós vamos falar sobre cana-de-açúcar. Quais os fatores que afetam o desenvolvimento da cultura? A gente vai saber daqui a pouquinho. Vale destacar a importância de a gente falar sobre a cultura da cana-de-açúcar, que é tão importante não só na economia, mas também na sustentabilidade. Olha, o etanol, por exemplo, que é produzido pela cana-de-açúcar, acaba substituindo a gasolina e é um dos biocombustíveis mais importantes do país. E para a gente falar sobre este assunto, eu convido hoje a Luciane Balzan, que é gerente de bioestimulantes da UPL. Luciane, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Olá, Marusa. Olá a todos. Muito obrigada. Sempre muito bom recebê-la, viu, aqui em nossos estúdios. E quem participa também deste bate-papo conosco hoje é o Jorge Martinelli, ele que é doutor em energia na agricultura pela USP de Botucatu e atualmente é consultor de desenvolvimento de mercado e especialista focado na cultura da cana-de-açúcar na UPL. Seja muito bem-vindo, a sua primeira vez aqui conosco, né, Jorge? Sim, é um prazer imenso estar aqui. Agradeço em nome da UPL, em meu nome. Cumprimento a todos aí. É um prazer imenso para mim estar aqui presente. É muito bacana a gente falar sobre esse assunto que é relevante, né? Como eu disse, não só na economia, mas também na sustentabilidade. Queria começar esse bate-papo falando de sustentabilidade, Luciane, porque a gente fala muito, né, sobre ESG, práticas de ESG. Como é que está nesse setor de sucroenergético, esse aspecto? A sigla ISG, ela tem alguns pilares, né? Ela trabalha aqui a parte do meio ambiente, mas também a parte social e de governança, né? Então, e as empresas do setor sucroenergético, elas vêm trabalhando muito essas práticas, né? Então, se a gente for olhar para o ponto de vista da parte de meio ambiente, além da questão de fabricação de etanol, essas empresas elas estão de olho também em outras práticas que ajudem na questão de redução de emissão dos gases do efeito estufa. Então, por exemplo, na produção do etanol, a gente já tem um grande case de sucesso, porque ele é uma energia verde, renovável, ele é mais limpo até do que a energia elétrica, né? E ele vem substituindo aqui, é capaz de substituir a gasolina. Então, a gente consegue trabalhar aqui muito essa redução da pegada de carbono, porque também a cana-de-açúcar ela tem um potencial muito grande de fazer fotossíntese, né? Então, ela tem uma grande biomassa, inclusive maior do que outras culturas, e aí ela vai fazer a fixação desse carbono na sua biomassa e vai fazer com que ele não, né, a gente consiga aí fazer esse sequestro aí do carbono. Então, além da questão da produção do etanol, açúcar, né, que tem grande importância, eles também estão olhando para outras práticas como que tem aqui, envolvem questões de agricultura circular. Então, por exemplo, o aproveitamento de subprodutos da cana. Então, o que sobra do processo de produção do etanol, de produção do açúcar, como o bagaço, palhada, eles aproveitam isso para fazer uma geração de energia mais limpa. Ou seja, economia circular também, né? Além da questão do etanol, né, Jorge? Exato. O setor sucroenergético, né, é mais um motivo de grande orgulho aí para o agro brasileiro. Quando a gente pensa que 17% da matriz energética do Brasil já é proveniente dos derivados da cana-de-açúcar, qualquer país do mundo gostaria de ter um setor sucroenergético, né, dentro da matriz, compondo a matriz energética. Então, nesse sentido, o etanol brasileiro proveniente da cana-de-açúcar e os derivados, como a Luciane comentou muito bem, que não fica, né, apenas no etanol, no açúcar, mas também na bioenergia, né, na eletricidade gerada, né, a partir da queima da biomassa. E, mais recentemente, aí, a comercialização do excedente de carbono sequestrado, né, dos CBIOS, na Bolsa de Valores. Trazendo aí para o cenário da geopolítica, né, existe um movimento muito forte globalmente para a questão do etanol, principalmente quando a gente observa a inserção do etanol no combustível
da Índia, que é o país mais populoso hoje do mundo, né, aumentando aí de 10% para 20% de etanol, né, na gasolina da Índia. E a questão dos combustíveis sustentáveis de aviação, que muito se fala hoje, né, dos famosos SAFs, onde o etanol ganha evidência, né, e os biocombustíveis de forma geral, mas principalmente o etanol, trazendo ainda, né, olhares maiores aí para essa questão. Então, o setor está em plena expansão, né, com bastante investimento e em destaque aí no cenário global. Queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouco sobre a produção de cana-de-açúcar, né? Porque diferente de outras culturas como a soja, por exemplo, é um ciclo que dura o ano todo, né? Exatamente, Marus. Quando a gente olha para a cultura da cana em comparação com grãos, a safra de grãos se dá num momento específico do ano, né? Num período aí de 3 a 4 meses. Você tem a safra toda ocorrendo nesse período. E quando a gente compara com cana-de-açúcar, né, durante todo o ano, né, ao longo do ano todo, você tem cana em diversos estágios de desenvolvimento, né, no campo, atravessando, né, situações bastante desafiadoras, assim como nós, né, quando estamos com frio, com calor, com sede, ela atravessa tudo isso, né, o frio, o inverno seco, a questão do estresse hídrico. Ela atravessa situações de geada, de queimada, e para complementar tudo isso, né, para aumentar ainda mais as dificuldades quando a gente compara aí ao cultivo de grãos, existe um índice tecnológico baixo comparativamente em cana ainda, pensando que, por exemplo, a cultura da soja e do milho, quando se dá o ataque de determinada praga, de determinada doença, a gente chega a fazer 2, 3 intervenções, 4 aplicações, né? E em cana-de-açúcar, com uma única aplicação, por exemplo, para pragas de solo, que é um problema muito sério na cultura, a gente quer resolver, né, um problema, atravessar o ano todo com uma única aplicação, né? Então, isso não é possível, né? Mas isso, o produtor de cana ele não tinha como investir, porque senão, se ele fizer mais do que isso também, a conta não fecha, né? E à medida que a gente vê o etanol, o açúcar, os CBIOs, né, trazendo maior competitividade para o setor, a gente observa um movimento por parte do setor produtivo, investindo mais, né, nos canaviais e fazendo maiores intervenções, né, e com isso aumentando o índice tecnológico com respostas bastante satisfatórias, né? Falou, né, de um desses desafios que é o estresse hídrico, né, que também não é só a cana, não é só essa cultura que tem tido esse desafio muito grande, né, que é o clima, não tem como. No caso do estresse hídrico, como é que ele afeta a cultura da cana? Sempre que a gente pensa em estresse, a gente tem que pensar em gasto energético, né? Assim como nós somos muito mais produtivos se não estivermos estressados, né? A gente produz muito mais quando a gente está livre de estresse. E a planta é da mesma forma, né? Toda vez que ela passa por uma situação de estresse, seja ele ocasionado por fatores abióticos, né? Como é o caso do estresse hídrico, altas temperaturas, geadas, ou por fatores bióticos, né, que é o ataque de pragas, doenças, plantas daninhas, ela gasta energia, né, ela ativa uma rota diferente do metabolismo para combater os efeitos desse estresse. E com isso ela converte aí, né, parte dos fotoassimilados, né, parte daquilo que foi produzido na fotossíntese e seria acumulado, que geralmente é o que a gente tem interesse, né, na produção, para combater esses estresses. Então, existe um consumo maior de água, de nutrientes, existe um desequilíbrio hormonal, né, que desencadeia tudo isso para combater esses radicais livres, né, essas substâncias oxidativas a nível celular. Então, isso tudo vai fazer com que lá no final a gente tenha redução de produtividade. Isso é que o estresse promove aí na planta, né, como um todo, e principalmente aí na cana-de-açúcar, que enfrenta esses diversos momentos. Aí existem algumas estratégias de manejo para as plantas passarem por isso.
Exato. Hoje, né, a ciência ela evolui sempre na medicina primeiro, né, a ciência que mais evolui no ser humano, e depois ela vem, né, para as outras áreas do conhecimento, né, passa pela medicina veterinária e chega até nós aqui na agricultura, né, na agronomia. E a gente vem aprendendo muito aí, né? O conhecimento em fisiologia, né? Os equipamentos, os avanços tecnológicos, eles vêm aumentando muito. E a gente tem conseguido hoje, né, avaliar isso de maneira mais efetiva. E com isso, os produtos disponíveis hoje, né, eles conseguem trazer benefícios nesse sentido, no combate a radicais livres, né, a substâncias oxidativas, você entrar com um aporte nutricional em momentos estratégicos de desenvolvimento da cultura e de certa forma, né, mitigar esses efeitos deletérios aí, né, que vão deduzir a produtividade final, né, vão reduzir aí a sua produtividade. Então, isso tudo, né, vem avançando, avança primeiro na medicina, chega até na agricultura, e dessa forma a gente vem conseguindo comprovar, né, para o agricultor, ele já está convicto disso, né, como eu comentei, hoje todo mundo já faz algo nesse sentido, de que vale a pena, né, fazer essas intervenções, e são produtos muito mais sustentáveis, né, com baixas concentrações, às vezes a aplicação de meio litro por hectare, né, de um fisioativador, como é o caso do nosso Biozime, você consegue trazer um balanço hormonal, um equilíbrio, né, entre os principais hormônios envolvidos aí nesse metabolismo antioxidativo, né, os principais hormônios envolvidos no crescimento vegetativo, de forma a atenuar isso sem que haja necessidade de se investir muito, né, em irrigação, né, enfim, em nutrição pesada em termos de nutrição de base mesmo, né, de aporte nutricional de grandes quantidades de fertilizantes. Então, isso tudo, né, está em evidência hoje. Na Europa já é muito mais utilizado do que aqui no Brasil, né? Mas nesse sentido a cana-de-açúcar ensina muito, né? Ela é referência no uso aí das biosoluções. Ela já faz controle biológico há mais de 30 anos, quando a gente só está vendo essa chegada agora, né, em grãos. Então, por outro lado, né, a cana-de-açúcar nos ensina muito com relação ao uso aí de biosoluções, soluções mais sustentáveis, que hoje em dia estão em evidência. E a gente falou, né, do ciclo da cana, que dura o ano todo, ao contrário da soja, por exemplo. E outra coisa diferente, Luciane, até queria te colocar aqui para comentar isso, é que é uma cultura semi-perene, né? Ou seja, ela permanece também no solo por vários anos, que também é diferente de outras culturas. Exato, Marusa. Se a gente for olhar para as outras culturas, no momento da colheita, vai tudo embora. Vai tudo embora e você precisa fazer um novo plantio na época adequada para continuar, né, uma nova safra. No caso da cana, não, né? No momento da colheita, ele faz o corte do colmo rente ao solo. Então, ele tira esse colmo, né, vai para a indústria, né, produzir o açúcar, o etanol, e o que sobra, ele vai rebrotar naturalmente depois. Então, e com isso, você acaba tendo aqui uma otimização, porque você não precisa investir todos os anos, né, nesse manejo do plantio, mas você precisa aqui trabalhar alguns tratos culturais para que você tenha um bom desempenho, né? Então, a longevidade aqui, ela vai influenciar economicamente também aqui na cultura. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, a produtividade ela vem reduzindo, né? Então, você vai chegar até um momento que o produtor ele vai olhar e vai falar assim, não está mais compensando, então eu vou precisar realmente tirar aqui e fazer uma reforma, né, para voltar ou novamente com a cana ou com outra cultura. A cada ciclo rende um pouquinho menos. Exato. Então, vamos avaliar assim, se ele fizer um bom manejo, né, vamos pensar, até 4 anos, né, que dure esse canavial, não é tão interessante, né? O ideal é que ele dure pelo menos 6 anos ou mais. A média é 6 anos? A média, você sabe a média? A média até 6 anos, 7... 5 cortes, geralmente. Tá, 5 cortes. Aí no sexto ele pode optar por uma outra cultura.
Ou tirar... O ideal é que fique mais do que 6, né? Porque aí você, por exemplo, aquele custo que você fez na implantação, você não vai ter ele todo ano. Então, se eu aumento, por exemplo, de 4 para 6, eu estou diluindo aquele custo no decorrer dos anos, né? E então você tem essa questão. E aí, óbvio que vai diminuindo a produtividade, só que quando você trabalha um bom manejo, você consegue manter essa produtividade, né, o mais elevada possível por mais tempo. Então, aí você precisa ter boas práticas para que isso realmente seja efetivo. Então, a gente pode citar aqui, principalmente o período de implantação, você trabalhar ele... Porque é o começo de tudo, né? Tudo que você fizer aqui, ele vai reverberar pelos próximos, aí, pelo menos 5, 6 anos. Então, você fazer aqui um plantio numa época correta, trabalhar com uma boa muda, isso é imprescindível, né? Para a qualidade do estabelecimento desse canavial, um bom controle de planta daninha, e você também fazer um investimento na parte de adubação. Mas a cana-de-açúcar ela é menos exigente se comparado com outras culturas nessa questão de fertilidade, né? Isso é verdade, né? Então, tem algumas áreas, por exemplo, que não são aptas para soja, que você consegue trabalhar com a cana. Mas, mesmo assim, você precisa trabalhar essas boas práticas e o investimento. Então, quando a gente olha para a parte de fertilidade, de adubação, você pode trabalhar desde um adubo mineral, uma adubação verde e, inclusive, usar essas biosoluções que a gente tem comentado, né? Então, hoje, por exemplo, se eu trabalho com um bioestimulante, né, que eu vou puxar a sardinha aqui também, porque é mais a minha área, né? Mas você consegue, por exemplo, vou trabalhar com um bioestimulante, um ativo orgânico no momento aqui do plantio, né, no sulco, ou mesmo logo após o corte de soqueira, e depois eu vou estar estimulando que processos naturais da planta eles ocorram de uma forma mais eficiente, com uma melhor performance. Então, eu posso estimular que essa planta tenha um melhor desenvolvimento de raiz, né, que vai reverberar aí, como a gente falou, por vários anos, que ela tenha também um melhor perfilhamento, que ela consiga desenvolver aqui uma maior parte aérea, porque é isso que vai dar a produtividade. Então, a gente consegue, sim, também associar aqui, óbvio, as outras questões de manejo, mas associando boas ferramentas para ter maior produtividade e maior longevidade desse canavial. E para produzir, então, mais na mesma área, ou seja, quando a gente fala de produtividade, é assim que a indústria tem contribuído hoje em dia? Sim, a indústria ela tem um papel bem importante sobre isso, porque ela pode contribuir de algumas formas, né? Então, primeiro, acho que a questão de conhecimento, né? Como o Jorge comentou, cada vez mais as nossas instituições de ensino e muito do que acontece ali, o setor privado ajuda a patrocinar muitos estudos, né? Então, o conhecimento ele vem se aprimorando cada vez mais, então a indústria tem um papel nisso, tanto por esse investimento em conhecimento, quanto pela capacitação do seu time, que acaba também levando informação para o produtor para o setor. Uhum. Outro ponto, questão de qualidade de produto. Pode ser uma coisa básica, mas às vezes o básico precisa ser dito, né, Maruza? É algo que a gente pode realmente entregar o que você está prometendo com, né, esses padrões de qualidade. E terceiro, que é o investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque para você trazer inovação, né, você precisa antever, né? Às vezes você vai começar a fazer um investimento hoje, que você só vai conseguir colocar uma nova solução no mercado daqui 4, 5 anos. Né? A inovação ela não é rápida, na maioria das vezes. Então, o setor privado, a maioria das empresas hoje tem investido muito em inovação, a UPL não é diferente. A gente tem esse olhar, né, tentando trazer aí, nos próximos anos muitas soluções que sejam também sustentáveis, né? Agregando aí a questão de performance com a sustentabilidade. Então, o setor privado acaba tendo um papel bem importante aí, porque ele vai também influenciar o mercado, né? Muito bacana. Jorge, para você, né, qual que é o principal desafio para manter essa qualidade? Pensando, a questão da qualidade da matéria-prima é algo que o setor coloca muito investimento e muita energia, né? Em função da dimensão dos bioparques canavieiros, né, em função da dimensão das usinas, das áreas plantadas, o setor não consegue colher
colher toda a cana no momento ideal de maturação, no período de maior acúmulo de açúcar da cultura, que se dá aí no inverno. Essa é a maturação, o ciclo de maturação natural da cultura. Em função disso, a gente precisa iniciar a safra muito antes desse período, né, e terminar muito depois, quando a qualidade da matéria-prima ainda não está no ponto ideal de colheita. Em função disso, a gente tem algumas tecnologias, né, disponíveis, os maturadores ainda são a principal ferramenta, mas à medida que o conhecimento em fisiologia avança, hoje a gente tem outras tecnologias complementares que auxiliam nesse sentido, porque o maturador, o que ele faz é promover um estresse na planta. Ela vai cessar desenvolvimento vegetativo, acumular fotoassimilados, né, e armazenar mais açúcar. De forma bem simples, é isso que acontece. E isso traz impacto em termos de peso, de produtividade, né, por área, de TCH. E quando a gente entra com esses moduladores, produtos à base de nutrição, como é o caso do Raizal, né, de nutrientes importantes para o momento da maturação, fósforo, potássio, além do balanço hormonal, né, desses produtos promoverem, aí, né, serem precursores de hormônios fundamentais nesse momento, aí, que vão sinalizar para a planta acumular mais açúcar, isso tudo agregado aí à ferramenta dos maturadores, ou utilizado logo antes aí, né, do período de maturação, tem ajudado muito a melhorar a qualidade tecnológica da matéria-prima, né? E com isso a gente converter grande parte dessa biomassa, né, que a gente transporta para a indústria para ser processada e convertida em açúcar, em etanol, em energia, tem aumentado muito essa conversão aí, né, no produto final. Então é por isso que o setor olha muito aí para a qualidade da matéria-prima. Em vez de você transportar água, né, você transportar açúcar, que é o nosso interesse final ali, né? Então hoje essas tecnologias conseguem auxiliar aí, usadas em conjunto com o maturador, conseguem trazer grandes benefícios nesse sentido. Muito bacana. E a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Queria que você deixasse um conselho para quem está em casa nos acompanhando, produtor de cana-de-açúcar. Eu entendo que a gente precisa aprender com os erros, né, e evoluir. Eu acho que os erros vêm para nos ensinar e a gente tem que fazer algo diferente, né, para conquistar lugares diferentes. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e fazer algo diferente. Então, nesse sentido, eu acredito muito, né, em tudo que se tem gerado em termos de aumento de tecnologia e o retorno, né, em produtividade, em rentabilidade. E recomendo, né, para todos que estejam em contato direto, né, com as empresas de referência nessas tecnologias, né. Hoje existe uma convergência aí de todas as grandes empresas envolvidas aí no fornecimento de insumos, né, para essas biosoluções que a gente chama na UPL, que podem agregar bastante, né. Conforme a Luciane comentou, fazer o arroz com feijão bem feito, né, isso é o básico bem feito, e essas tecnologias complementares aí com certeza virão para somar. Fica aí o conselho do Jorge, então, né? Agora, Luciane, suas considerações finais, qual que é o conselho que você deixa para o produtor de cana que está nos acompanhando? Bom, acho que o Jorge já comentou, mas nós como indústria estamos aqui para apoiar o setor. Então, o que nós pudermos trazer a mais com conhecimento, com tecnologia, contem com a UPL que estamos aqui para fazer esse apoio também. Muito obrigada pela participação novamente, pelas informações, Luciane. Espero tê-la aqui de volta em breve, viu? A gente que agradece, Maruza. Jorge, obrigada também pela participação. Também espero tê-lo aqui em breve. Obrigada por abrilhantar aqui o nosso bate-papo com tanta informação sobre cana. Eu que agradeço, Maruza, é um prazer imenso. Agradeço a todos que nos acompanham. Muito obrigado. E nosso Upcast de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com muito mais para você. Então, até lá. Tchau.